Oi, gente. Meu nome é Raquel e hoje eu e a Nina vamos falar aqui com vocês sobre o tórax. Eu vou começar falando um pouco sobre os conceitos introdutórios e as estruturas ósseas do tórax, e a Nina vai continuar falando sobre músculos, inervação, vascularização e mamas. Então, inicialmente, nós temos que o tórax é a parte do tronco situada entre o pescoço e o abdômen, ali constando como parte do esqueleto axial. Ele vai conter os principais órgãos do sistema respiratório e circulatório, então ali a gente vai ter pulmão, coração, vários vasos. E a metade inferior da parede torácica vai proteger as vísceras abdominais e não as torácicas. Então ali a gente vai ter fígado, baço, estômago, ali também protegidos por esse gradil costal. O tórax ele vai ser dividido entre caixa torácica e cavidade torácica. Eu antes achava que era a mesma coisa, mas tem diferença e eu vou mostrar para vocês. A caixa torácica é a parte externa, então vai ser formada pelas costelas e cartilagens costais, pelo externo e pelas vértebras torácicas. Vai ser o gradil costal propriamente dito. A cavidade torácica é a parte interna. Ela vai ser dividida em compartimento central, ou mediastino, que vai alojar as vísceras torácicas, e as cavidades pulmonares direita e esquerda, que abrigam os pulmões. Já diz o nome, né? Então, a abertura superior do tórax vai ter o seu limite posterior como a primeira vértebra torácica, T1. Aqui vamos ter lateralmente o primeiro par de costelas, e a margem superior do manúbrio na parte anterior. A abertura superior do tórax, ela vai permitir a comunicação do tórax com o pescoço e membros superiores, e as estruturas que passam do pescoço ao tórax por essa abertura vão ser traqueia, esôfago, nervos e vasos. Já a abertura inferior do tórax, ela vai ter a vértebra T12 posteriormente, 11º e 12º pares de costela posterolateralmente, cartilagens costais das costelas 7ª a 10ª anterolateralmente, e o processo tifoide, que é esse pequeno pedacinho aqui inferior do externo, ele vai estar aqui na parte anterior, delimitando a abertura inferior do tórax. É importante falar também que o esôfago e a veia cava inferior passam por dentro do diafragma, que está aqui, ó, na figura. Então, o esôfago e a veia cava vão passar da parte torácica para a cavidade abdominal, da cavidade torácica para a cavidade abdominal. E o fígado, o baço e o estômago, como eu já tinha comentado, vão ser protegidos pelo gradil costal, porque eles se situam superiormente ao plano da abertura inferior. Agora, falando aqui sobre as estruturas ósseas, a gente vai ter, de modo geral, que a caixa torácica vai ser composta por ossos e cartilagens, em que inclui o externo, 12 pares de costelas e cartilagens costais, e 12 vértebras torácicas e discos intervertebrais. As clavículas e as escápulas vão formar o símbolo dos membros superiores, conhecido popularmente como ombro, e vai estar acoplado aqui a esse tórax, conforme a gente consegue ver, tá? Mas é importante a gente salientar que, por exemplo, quando a pessoa for se referir ao termo peito, muitas vezes é utilizado como sinônimo, usado como sinônimo de tórax, mas vai estar se referindo à parte mais larga mesmo, que vai estar incluindo a clavícula, a escápula aqui, o símbolo dos membros superiores, tá bom? Esse formato do gradil costal, é importante a gente falar, ele vai proporcionar uma rigidez, mas as articulações e a pequena espessura e flexibilidade das costelas vão permitir a absorção de muitos choques e compressões externas sem fratura. Então, justamente, ele vai proteger essas estruturas internas, que são muito importantes e não podem receber um dano. E a modificação do formato dessas costelas vai permitir a respiração. Então, que modificação seria essa? As costelas, elas são dispostas de uma forma oblíqua. Então, vai possibilitar o aumento do diâmetro dessa cavidade torácica quando houver a inspiração, né? A entrada de ar nos pulmões. Então, vai ser de suma importância para o movimento respiratório. Falando aqui sobre as costelas, elas são ossos planos e curvos, muito leves, porém têm alta resiliência, justamente, para proteger, né?
A classificação a gente vai ter entre costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Elas vão ser classificadas de acordo com o nível de articulação com o externo. Eu vou explicar, olha só. As costelas verdadeiras, que vão ser a primeira costela até a sétima, elas vão se articular diretamente ao externo por meio das suas próprias cartilagens costais. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As 7 primeiras costelas daqui, elas vão se ligar diretamente ao externo. Já as costelas falsas, que vão ser a 8ª, a 9ª e geralmente a 10ª costela, elas vão pegar uma caroninha aqui com essa cartilagem costal da 7ª costela. Então, elas vão ter uma conexão indireta com o externo. Então, são as costelas falsas. E as costelas flutuantes, que estão bem aqui embaixo, vão ser chamadas de costelas livres também, porque elas não vão ter nenhum tipo de contato com o externo, nem direto nem indireto, e elas vão ser estabilizadas por conta da sua conexão ali com a musculatura abdominal posterior, tá bom? Além disso, a gente tem a classificação das costelas entre típicas e atípicas. As costelas típicas, que no caso serão a 3ª costela até a 9ª, elas vão ter um padrão bem definido que vai facilitar para a gente denominar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a parte posterior da costela e aqui a gente tem a parte anterior. A parte posterior vai se ligar com a coluna vertebral e a parte anterior vai se ligar ali com a cartilagem costal e posteriormente com o externo. Então, aqui, na parte posterior, a gente vai ter a cabeça da costela, com 2 faces articulares, uma para a vértebra de mesmo número que essa costela, e outra para a vértebra superior. A gente vai ter um pequeno estrangulamento aqui depois dessa cabeça da costela, que vai ser chamada de colo da costela. E vamos ter o tubérculo da costela, que vai se articular com o processo transverso da vértebra de mesmo número e com o músculo costotransversário também. A gente vai ter um corpo, e como eu disse para vocês, esse corpo ele vai ser curvo, né? Então a gente vai ter um ângulo aqui associado. Então a gente vai ter o ângulo da costela. E é importante a gente dar um destaque aqui, a face interna dessa costela, que a gente vai ter um sulco costal aqui, assim denominado sulco costal, que vai passar um feixe vasculo-nervoso. O que seria esse feixe? Para cada costela, a gente vai ter passando aqui uma artéria, uma veia e um nervo, tá? Então, vai ser bem importante. Além disso, o sulco costal vai ser importante porque os músculos que vão preencher os espaços intercostais vão se fixar aqui também. Falando agora das costelas atípicas, são justamente aquelas costelas que não vão ter o mesmo padrão das típicas, e se as costelas típicas eram da 3ª até a 9ª, o resto vai ser atípica. Então, a gente vai ter aqui nesse grupo a 1ª, a 2ª, a 10ª, a 11ª e a 12ª costelas. Então, eu trouxe 2 aqui para a gente tomar como exemplo. Então, por exemplo, a costela primeira, né? Ela vai ser mais larga, mais curta e mais curva que todas as demais. E apenas uma face articular na cabeça. Já a 11ª costela, ela é uma costela flutuante, né? Conforme eu já tinha comentado com vocês. Então, ela vai ser mais curta e ela vai ter... não vai ter nenhuma articulação com cartilagem costal. Então, ela também vai ser uma costela atípica. É importante aqui também comentar sobre a questão de fraturas quando acontecem, né, com essas costelas. As costelas intermediárias são as mais fraturadas, entendeu? Por conta de golpes ou lesões de esmagamento nessa região. E é muito perigoso a gente ter uma extremidade dessa fraturada, porque ela pode lesionar órgãos internos como pulmão e baço. E é muito grave, inclusive, a gente tem uma condição específica de quando ocorre a fratura de 3 arcos costais subsequentes, conforme a gente consegue ver aqui nesse raio-x, que pode causar o tórax instável ou respiração paradoxal. O que seria isso? Lembra que eu comentei que o gradil costal ele tem uma íntima relação com a respiração? Então, quando a gente tem esse tipo de fratura, com 3 arcos costais subsequentes
assim, fraturados, a gente vai ter uma modificação na pressão interna dessa cavidade torácica. Então, também vai alterar os movimentos respiratórios. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um GIF que mostra exatamente isso. Esse paciente, ele está com uma condição clínica, né, de tórax instável, então vai ocorrer uma inversão no movimento respiratório. Então, por exemplo, quando esse paciente inspira, ao invés da sua caixa torácica expandir, a caixa torácica vai retrair. E também, ao contrário, vai ser a expiração. Ao invés dessa caixa torácica retrair, ela vai expandir. Então, é uma condição clínica bem grave que requer uma atenção médica imediata, tá? Além disso, nós temos os espaços intercostais, que vão ser denominados de acordo com a costela superior, vão ser ocupados por músculos, membranas e 2 feixes vasculos nervosos, tá? Então, um principal e um colateral, e esse feixe ele costuma estar localizado ali na borda inferior do arco costal. E, além disso, o espaço abaixo da costela 12ª, né, a 12ª costela, vai ser denominado como subcostal. Eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade, que em breve não vai ser tão curiosidade assim, porque no módulo de cardiovascular vocês vão ver com mais detalhe. Mas os espaços intercostais vão ser muito importantes quando a gente falar de ausculta cardíaca. Dependendo de onde você colocar o seu estetoscópio para analisar o batimento cardíaco de um paciente, você vai verificar coisas diferentes dependendo do local do coração que você está auscultando. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter, no segundo espaço intercostal direito, a gente vai ter o foco aórtico. No segundo espaço intercostal esquerdo, vamos ter o foco pulmonar. O terceiro espaço intercostal esquerdo, a gente vai chamar de foco aórtico acessório. E o quarto espaço intercostal direito, o foco tricúspide. Nós vamos também ter o foco mitral aqui por volta do quinto espaço intercostal esquerdo também. Então, eu achei interessante trazer esse spoiler para vocês, mas de qualquer forma vocês vão ver com mais carinho essa parte no módulo de cardiovascular, tá bom? Além disso, finalizando aqui a nossa parte de estrutura óssea, a gente vai falar sobre o externo, que é o osso que vai fazer ali a parte intermediária da região anterior da caixa torácica. É um osso plano e alongado, conforme a gente consegue visualizar aqui. Ele vai ser dividido em manúbrio, essa parte superior, corpo, chamando atenção aqui para as incisuras costais, que vai ser onde as cartilagens costais das costelas vão se ligar, tá bom? E aqui a parte inferior, que a gente vai ter o processo tifoide, que vai delimitar inferiormente a cavidade torácica. E além disso, é importante a gente falar aqui também, o centro côncavo aqui no manúbrio external, a gente vai ter a incisura jugular ou supraesternal, que é essa depressãozinha que a gente apalpa aqui, nessa parte superior aqui do nosso tórax, que vai ser muito importante para procedimentos cirúrgicos que queiram acessar essa parte superior da cavidade torácica e, por exemplo, traqueostomia e etc., outros procedimentos. Tá ok? E era isso que eu tinha para falar. Agora a Nina vai falar com vocês sobre outros aspectos do tórax. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou dar seguimento na aula de tórax que foi iniciada pela Raquel. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os músculos, sobre a inervação, a irrigação e sobre as mamas. Primeiro, falando sobre os músculos do tórax vão ser aqueles que vão ter a sua porção ou vão se inserir em algum osso da parede torácica, e eles podem ser divididos entre músculos tóraco-apendiculares, escalenos do pescoço e os verdadeiros músculos torácicos. Começando pelos escalenos do pescoço, eles têm a sua atuação principal na coluna vertebral, mas também vão ser utilizados na respiração acessória. E o que seria isso? Quando a gente precisa de um esforço respiratório maior, em caso de doenças como a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou então de um edema pulmonar, que você tem uma dificuldade para respirar, então essa musculatura acessória vai ser utilizada. E o escaleno anterior, assim como todos os outros escalenos,
eles vão ter a sua origem nos processos transversos das vértebras e vão ter a sua inserção, no caso do escaleno anterior e no escaleno médio, na primeira costela e do escaleno posterior na segunda costela. Eles vão fazer flexão lateral e ventral do pescoço também e são inervados pelos nervos espinhais cervicais. Os músculos toracoapendiculares da parede torácica, eles vão ter sua extensão por toda a caixa torácica até os ossos do membro superior, e a sua atuação vai ser principalmente no membro superior, mas alguns deles, como o peitoral maior, o peitoral menor e o serrátil anterior, vão ser atuantes também na respiração acessória, como eu já havia falado. No caso do peitoral maior, ele vai ter a sua origem por toda essa região aqui, então pegam vários ossos, até as cartilagens costais aqui embaixo. Então, tem origem na clavícula, no externo, e a inserção dele vai ser aqui no úmero, no tubérculo do úmero aqui. E o músculo peitoral maior vai ser inervado pelo nervo peitoral lateral, que vai ser ramo do plexo braquial. No caso do peitoral menor, ele vai ter a sua origem aqui nesses processos, nas cartilagens costais, e a inserção no processo coracoide da escápula. A inervação dele vai ser pelo nervo peitoral medial e pelo peitoral lateral parcialmente. O serrátil anterior vai ter a sua origem nas costelas, nessa porção aqui das costelas, e vai ter a sua inserção na borda medial da escápula. Ele vai ser inervado pelo nervo torácico longo. Aqui a gente vai começar a falar sobre os músculos torácicos verdadeiros, e dentre eles são o serrátil posterior, os levantadores das costelas, os subcostais, os intercostais e o transverso do tórax. O serrátil posterior é esse que está mostrado aqui, ele é dividido entre a porção superior e a porção inferior. Eu também botei aqui a imagem para vocês verem os intercostais externos e internos, nesse corte aqui, e a gente vai falar em separado de cada um. Então, a gente tem aqui o músculo serrátil posterior. A ação dele é auxiliar no movimento respiratório, porém, no MUR já está falando que essa classificação de auxiliar no movimento respiratório já não é tão aceita, porque ele está mais relacionado com a propriocepção do que no movimento respiratório. E o que seria a propriocepção? A capacidade do corpo de se localizar no espaço. A inervação dele vai ser pelos nervos intercostais, e a origem dele vai ser aqui nos processos espinhosos, como está mostrado aqui, e a inserção nessa borda medial aqui da escápula, nessa parte superior da borda medial da escápula. O músculo serrátil posterior inferior vai ter sua origem também nos processos espinhosos e a sua inserção nas três últimas costelas. Agora falando sobre os levantadores da costela, eles são 12 levantadores da costela, e alguns livros falam que ele vai fazer elevação das costelas, sim, auxiliar no movimento respiratório, mas também no MUR está descrita a função de propriocepção desses músculos, então é importante relacionar. Além disso, ele vai fazer rotação da coluna torácica, ele vai ser inervado pelos ramos posteriores dos nervos espinhais de T1 a T12. Agora, os músculos subcostais. Esses músculos subcostais vão suportar a caixa torácica e auxiliar no movimento de rebaixamento da costela durante a expiração forçada. O que seria isso? A expiração forçada é aquela expiração que não é aquela que acontece e você não está percebendo. É a expiração forçada mesmo, onde há um esforço maior. Então, como eu falei, eles vão ter a sua fixação na face interna das costelas inferiores, perto dos seus ângulos, como está mostrado aqui. Na verdade, não dá muito bem para ver, mas, enfim, vocês vão ter que acreditar em mim. E a fixação inferior deles, no caso a inserção, vai ser na margem superior da costela segunda ou terceira, abaixo, ou seja, a origem vai ser em cima e a inserção vai ser abaixo. 2 ou 3 costelas abaixo. Vão atuar da mesma forma que os intercostais internos, que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês, e a inervação principal vai ser pelos nervos intercostais. Os músculos intercostais, como eu falei, eles são divididos entre externos e internos, e a função é da inspiração, no caso dos músculos intercostais externos, e da expiração, no caso dos músculos intercostais internos e íntimos. No caso dos músculos intercostais externos,
a gente pode observar aqui que a origem dele vai ser na margem inferior das costelas e a inserção, margem inferior das costelas, como está mostrado aqui, e a inserção vai ser na margem superior da costela que está abaixo dele. Então, é isso. Então, a gente vai ter a origem na margem inferior da costela e a sua inserção na margem superior da costela que está abaixo. É o mesmo caso do músculo intercostal interno, a origem e a inserção vai funcionar da mesma forma, mas eu gostaria que vocês observassem as fibras, que no caso a gente tem que o músculo intercostal interno vai ter suas fibras perpendiculares ao músculo intercostal externo, e a inervação vai ser pelos nervos intercostais. Agora falando sobre o músculo transverso do tórax, ele vai ter a função de puxar as cartilagens costais caudalmente, o que seria isso? Para baixo, suportando a expiração. Então, no movimento da expiração, eles vão puxar as cartilagens costais caudalmente para suportar esse movimento. A inervação vai ser pelos nervos intercostais. E a sua origem vai ser da face posterior da parte inferior do externo. Está mostrado aqui, porque a gente não tem uma vista posterior, mas acho que vocês conseguem imaginar. E a sua inserção vai ser nas cartilagens costais. Também fala que a função dele, além disso tudo, ele também pode atuar na propriocepção. Então, a gente consegue observar que esses músculos do tórax atuam nesse movimento de propriocepção, que é bastante importante, né, para localizar o indivíduo no espaço. Agora a gente vai falar um pouco sobre a inervação, começando falando que a parede torácica é inervada pelos 12 pares de nervos espinais torácicos. Então, a gente está mostrando aqui os 12 pares. E a gente observa que assim que eles vão deixar o forame intervertebral, vocês conseguem observar que ele tem uma saída para um lado, uma saída para o outro. Eles vão estar passando aqui pelo forame intervertebral, vão se dividir entre ramos primários anteriores e posteriores. Acho que não dá muito para ver, mas tem uma imagem na frente que mostra melhor. Os ramos anteriores dos nervos T1 até 11 vão formar os nervos intercostais, que, como vocês viram lá nos músculos, eles inervam bastante parte da musculatura do tórax. Eles vão seguir ao longo dos espaços intercostais. O ramo anterior do nervo T12 vai receber um nome especial, que é esse aqui, ó, e ele vai ser chamado de nervo subcostal. Ele vai estar passando inferiormente à 12ª costela. Os ramos posteriores dos nervos espinais torácicos vão seguir em sentido posterior e vão suprir a musculatura do dorso. Essa imagem aqui foi a que eu mostrei para mostrar, botei aqui para mostrar os ramos. Então, vai estar aqui saindo e o ramo anterior vai se subdividir no nervo intercostal, que vai dar outros ramos também, mas que vai inervar toda essa parede, essa musculatura da parede torácica, que, como eu já havia falado, os nervos intercostais. Então, ele é bastante importante. Agora, falando um pouco sobre dermátomos, principalmente da área torácica, porque tem uma correlação clínica que é bastante importante, de bastante uso. Então, dermátomos são as superfícies da pele que estão inervadas por uma mesma raiz nervosa. Então, vocês viram lá os nervos espinais torácicos. Os dermátomos vão ser superfícies que vão estar inervadas pela mesma raiz. É importante saber essas áreas por quê? Porque a gente consegue observar a que nível medular ocorreu uma determinada lesão ou que nervo espinal foi afetado. Um exemplo dessa lesão, dessa área, é a lesão causada pelo herpes, em que o vírus da varicela vai gerar uma lesão apenas no dermátomo que o nervo está infectando. Então, o vírus infectou um gânglio lá, um determinado gânglio, então apenas o dermátomo que o vírus infectou vai estar sendo acometido. Mostrando aqui uma figura do herpes zoster. Como eu já falei, é uma doença viral que vai afetar os gânglios vertebrais. Geralmente é uma reativação do vírus da varicela ou do vírus da catapora, que quando ele invadir o gânglio, ele vai causar uma dor e uma queimação muito intensa somente no dermátomo acometido. Então, mostrando aqui nessa região, a área da pele vai ficar avermelhada e com várias porções vesiculosas, nessas erupções vesiculosas aqui.
Agora falando sobre a vascularização, a gente tem a irrigação arterial, primeiro falando que todas as artérias torácicas vão se originar da aorta, e as três maiores vão ser o tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. A gente também tem artérias viscerais que vão irrigar os órgãos ali daquela região, os órgãos torácicos. Elas são as artérias bronquiais, esofágicas, pericárdias e várias pequenas artérias mediastinais, mas essas artérias vão ser faladas um pouco melhor em outros módulos, porque o nosso foco aqui é falar sobre a musculatura do tórax. A aorta torácica também vai emitir ramos parietais para os músculos torácicos, incluindo as artérias intercostais posterior, a frênica superior e os pares das artérias subcostais. Aqui eu botei essa imagem, a gente tem um monte de artéria, mas eu vou falar das principais para vocês, tentar descomplicar um pouco. A gente vê que essa daqui é a aorta, né? Essa grandona, para a gente se localizar. Aqui é a flexão da aorta. A artéria subclávia saindo aqui. A gente vai ter aqui o que é de interesse para a gente, né? Para a parte torácica. A gente vai ter as artérias intercostais posteriores, que são essas aqui. As artérias intercostais posteriores vão ter a sua origem na artéria intercostal suprema e na parte torácica da aorta, como mostrado aqui. Então, a gente tá mostrando aqui a artéria intercostal posterior, e ela vai seguir entre todos os músculos intercostais internos e íntimos, como eu já havia mostrado para vocês, então ela vai meio que para a porção posterior. E a distribuição dela vai ser pelos músculos intercostais, a pele sobrejacente e a pleura parietal. Além disso, a gente vai ter a artéria torácica interna, que é de grande importância. Ela vai ter essa daqui, ó. Ela vai ter a sua origem na artéria subclávia, mostrado aqui. E ela vai ter o seu trajeto, vai seguir inferiormente e lateralmente ao externo, entre as cartilagens costais e o músculo transverso do tórax, e vai se dividir entre a epigástrica superior e essa daqui, que é a músculo frênica, que é de grande importância para irrigação ali do diafragma e toda aquela região. Aqui mostrando mais uma vez a intercostal suprema, a torácica interna, a intercostal posterior e a intercostal anterior, que está mostrado aqui. Além disso, a gente vai ter a subcostal, que está aqui. Ela é um ramo que vai sair da parte torácica da aorta diretamente, bilateralmente, né? E vai seguir ao longo da margem inferior da 12ª costela, assim como aquele nervo subcostal que a gente já havia falado. Ela vai irrigar principalmente os músculos da parede anterolateral do abdômen, e então ela tem uma grande importância, né? Agora falando um pouco sobre as mamas, para finalizar o nosso assunto de hoje, elas são formadas por tecido glandular e fibroso de sustentação, né? E vão estar integrados por uma matriz adiposa, como mostrada nessa região, junto com vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Lembrando que homens e mulheres vão ter mamas. Normalmente elas só são mais desenvolvidas em mulheres, mas em homens elas podem ser mais desenvolvidas também. Em casos de doenças em que tem um desequilíbrio hormonal, os homens também podem apresentar mamas bem desenvolvidas. As glândulas mamárias vão estar localizadas na tela subcutânea, ou seja, sobre os músculos peitorais, maior e menor, e nos homens elas são rudimentares e não funcionais. Na parte mais proeminente da mama está a papila mamária, está aqui, representada aqui. A gente tem os ductos lactíferos, que são importantes, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente do carcinoma de mama, que afeta essas regiões aqui. A gente tem essa porção mais pigmentada aqui, circular, que é a auréola da mama. Além disso, o lobo de gordura, o seio lactífero, mostrado aqui nessa região. Isso é uma vista medial, tá, gente? É um corte medial. Agora falando um pouquinho sobre o carcinoma das mamas, ele vai ser um tumor maligno, geralmente originado das células epiteliais dos lóbulos, daqueles ductos que eu havia falado para vocês, das glândulas mamárias. Geralmente esse tipo de câncer pode gerar células metastáticas, que vão atingir dois ou três grupos de linfonodos antes de alcançar o sistema venoso.
E por que que isso é importante? Porque quando eles atingem os linfonodos, ocorre um problema de drenagem dessa região. Então, a drenagem da mama fica prejudicada e a gente tem uma diferença no aspecto da mama. Então, algumas alterações na inspeção, que seja ao olhar e ao palpar as mamas, são facilmente percebidas. Então, é importante a gente enfatizar sobre o autoexame das mamas para a detecção precoce da doença. Quanto mais cedo se detecta a doença, mais fácil de tratar e maior probabilidade de cura. Então, aqui algumas características das mamas, com o carcinoma numa fase já avançada, a gente tem um problema de drenagem, deixando a pele desse jeito, né, com aspecto de casca de laranja. Além disso, pode apresentar edema e retração do mamilo. Então, é importante detectar o carcinoma das mamas antes que isso se torne um problema bem maior. Então, a gente pode incentivar o autoexame das mamas, ao olhar, perceber se está com alguma alteração de pele, para poder fazer essa detecção precoce. É isso, gente. Aqui estão as nossas referências. Moore, Netter, Rocco, lembrando daquela correlação do Moore, que fala sobre a propriocepção dos músculos torácicos. E obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição.